Tá? Isso acontece muito com a pessoa que ela é portadora do tipo 2. A gente chama de cetoacidose diabética, com letra C. Vou escrever aqui pra gente, ó. Tá aqui na caixa de diálogo, tá? Cetoacidose diabética, tá? Ela é muito conhecida como CAD. Ela se escreve mais CAD do que a cetoacidose diabética. O que é a CAD? A CAD é uma manifestação de hiperglicemia, tá? Alterações neurológicas e também alterações metabólicas, tá? A gente chama de CAD. Ela é mais desenvolvida por hiperglicemia. O que acontece? A gente sabe que quando o camarada ele tem a diabetes, ele tem pouco insulina ou não tem nada. Nesse caso aqui, esse camarada tem um pouco de insulina, mas não vai servir para porcaria nenhuma. Então o que o corpo ele vai fazer? O corpo está pensando que você está com fome. Porque o que faz você se sustentar é quando a insulina pega aquele nutriente e joga para dentro da célula. Sem insulina você não faz isso. Então o que acontece? Teu corpo ele vai fazer ele vai fazer, como é que se fala? Ele vai fazer uma defesa. Então ele vai tentar se defender disso. Então o que ele faz? Ele começa a estimular a ele começa a estimular a glico perdão, ele começa a estimular a glicólise, né? O que é glicólise? É a quebra do açúcar que está lá no teu fígado para se transformar em um açúcar menor, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose, né? Que aí tenta fazer isso no teu corpo, mas não vai conseguir, né? Ou ele vai fazer um negócio pior, ele vai fazer a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É um mecanismo que o teu corpo tem de defesa em utilizar um nutriente que não é açúcar e vai transformar ele nisso. Então, tipo assim, ele pega, literalmente, ele pega a gordura, ele pega o lipídio, tá? Ele pega o lipídio para se transformar em açúcar, tá? Ele faz isso. Então, ele pega ali a gordura para se transformar em açúcar. Só que o que acontece? Quando você quebra a gordura, ela se transforma em um nutriente mais fácil para você digerir. A gente chama de corpo cetônico. Então aquele troço ali, o que, que ele vai fazer? Ele entra ali no corpo do cara, tá? Faz alteração metabólica. A gordura, quando ela é quebrada para virar açúcar, não é muito bom, o teu cérebro não consegue absorver, e aí você desenvolve essas alterações aí. É fatal? É fatal. Ele pode morrer? Pode morrer. Tá? Isso a gente chama de cetoacidose. Das complicações mais comuns que esse camarada tem, ele vai ter uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia ela é acima de 200 a 300. Esse camarada pode ter 400 de glicose no sangue, ou até mais, algo que é fatal. Só para você ter uma noção, a Sociedade Brasileira de Diabetes, se eu não me engano, ela fala que, cara, acima de 200 já é perigoso pra caramba. Então imagina você ter 400 desse troço aí. Então é algo muito perigoso, né? É que às vezes a gente vê assim em casa, ou até no vizinho, pô, meu tio ou meu vizinho, pô, a insulina dele fica 400. Então a gente falando parece que é algo normal. Ah, tá 400, né? E aí tu ri, tu até brinca. Isso é perigosíssimo, isso é muito perigoso. Não pode ser perigoso agora, mas daqui a pouquinho vai ser algo perigosíssimo. Então, tipo assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ele vai ter uma hiperglicemia, ele vai ter alteração neurológica, ele vai ter taquicardia, ele vai ter taquipneia, o pulso dele vai ser um pulso fino, tá? E ele vai ter alteração neurológica, mas ele pode apresentar até coma. Então, é algo bem perigoso, né? Isso a gente chama de CAD. Então, por isso que para a gente prevenir essa CAD, o camarada ele tem que tomar o que geralmente? Tem que tomar a insulina, né? Ele toma ali a insulina para a gente prevenir essa CAD ou os medicamentos hipoglicemiantes. Tá legal? Tranquilo? Isso a gente chama de CAD. Tem outras também síndrome, que é a síndrome hiperosmolar, né? Onde o paciente ele pode desenvolver um tipo de diabetes. Eu não sei se você já ouviu falar dessa diabetes. A gente chama de diabetes insípidos. Alguém já ouviu falar dela? Existe esse tipo de diabetes. Diabetes insípidos. Onde consiste o quê? No aumento exacerbado de eliminação de urina. Tá? Isso se desenvolve por uma alteração que o diabético tem. Por quê? Porque a palavra diabetes, ela não significa aumento de açúcar.
Diabetes vem do grego, significa passagem de água do sifão. O que é sifão? Sifão é um cano que tem debaixo aí da pia da cozinha de vocês, meio torto, como se fosse um gargalo. Aquilo ali se chama de sifão, né? Então, o camarada quando viu aquilo, viu que o camarada estava urinando muito, né? Descobriu não, né? Batizou o nome através disso. Tá legal? Diabetes, vem do grego, tá? Larissa perguntou se eu poderia citar alguns desses medicamentos hipoglicemiantes. Cara, tem um medicamento hipoglicemiante, a gente chama de metformina. Já ouviu falar dele? Metformina? Glifágio, já ouviu falar dele? É um tipo de medicamento hipoglicemiante que só é feito para paciente que é do tipo 2, tá? Beleza? Tranquilo? Isso é diabetes tipo 2. Detalhe importante, eu já falei isso para vocês, mas volto a repetir. Não existe esse negócio, quem é do tipo 1 vira tipo 2, quem é do tipo 2 vira tipo 1. Isso não existe, tá? Isso não... Ah, mas me falaram. Aí você pergunta para ele, onde é que tu leu isso? Ah, eu vi na televisão. Viu nada. Então, tipo assim, não tem nada a ver. O que acontece é que a pessoa que era do tipo 2, o camarada desenvolveu isso, não é porque ele tinha um problema no corpo. É porque ele, o estilo de vida dele, infelizmente, deu isso para ele. Né? Então, aqui não, tudo que você faz no teu corpo, você tem um preço a pagar. Então, o preço que ele pagou, né, por os fatores ali dele, foi desenvolver a diabetes. É um preço que ele está pagando agora, infelizmente. E aí o que que acontece? Ele não. É aquele camarada que, um dia eu vou morrer mesmo, aí come uma porção de besteira, não se cuida, não se trata, fica nesse negócio que um dia eu vou morrer. O problema não é você morrer, o problema é como você morre. Né? Aí o que que acontece? Chega uma hora que o pâncreas, isso pode acontecer, chega uma hora que o pâncreas ele para de produzir insulina, literalmente ele parou. Aí, meu irmão, aí já era. Aí o que que acontece? Ele começa a ser obrigado a utilizar insulina, tá? Onde ele tem que fazer a aplicação. Tudo bem? Não é que ele era tipo 2 e virou tipo 1, negativo. Ele houve o que? Ele houve uma piora do quadro dele. É isso que a gente tem que entender. A diabetes, se não tratada, ela tem um progresso, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, conforme ela vai aumentando, ela vai trazendo com ela o que? Os amigos. Quais são os amigos? São as complicações. Complicação no rins, complicação na região visual, complicação na região musculoesquelética, enfim, várias complicações eu vou trazendo junto. Conforme eu vou aumentando, qual é a última complicação? Óbito, você morre. Então tem que tomar cuidado, tá? A Ana Clara perguntou: professor, existe diabetes emocional? Existe diabetes emocional. Tá? Diabetes emocional ela existe sim. O que é diabetes emocional? Vamos lá. A diabetes emocional ela vai ser desenvolvida por um fator que é, como é que se fala? Os nervos. Como é que eu vou explicar isso aqui, cara? O teu sistema nervoso ele é mais sensível. Em que sentido? Vamos lá. A parte do teu corpo que mais tem gordura é a região abdominal. É a parte que mais tem gordura. Ah, não, a minha perna. A parte que mais tem gordura é a região abdominal. E a gordura da região abdominal é o tipo de gordura mais fácil que o teu corpo tem para queimar. Ah, mas por que quando eu corro não consigo? Quando eu falo queimar, não é você que está cheinho, mas você vai ficar magrinho. Não estou falando nada disso. Queimar que eu falo é para utilizar como fonte de combustível, certo? Então isso que tem. Então o que que acontece? Quando o camarada ele tem uma descarga emocional muito grande, o teu corpo ele manda mensagem para esses nervos que eles estão justamente localizados na região abdominal. Então o que que acontece? Esse impulso nervoso ele estimula a quebra dos lipídios. É como se fosse um mecanismo de fuga. Né? Ele libera algumas catecolaminas, ele libera adrenalina, noradrenalina, tá? Os hormônios eles influenciam no processo de quebra de gordura, tá? E aquilo ali o que que faz? Faz com que você venha a ter uma hiperglicemia, aquela hiperglicemia momentânea, né? Onde você vai ter a famosa diabetes emocional, tá? Eu sou diabético? Não, você não é diabético. A gente batiza como diabetes emocional esse estado de hiperglicemia durante essas alterações humorais. Então, isso a gente chama de diabetes emocional. Lógico que se eu estou fazendo isso, eu tenho que investigar, é onde pede os exames, aqueles exames que eu ensinei para vocês, o teste oral, a glicemia em jejum, desculpa, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Ele pode pedir um? Pode. Ele pode pedir dois? Pode. Ele pode pedir três? Pode. Depende de quem? Depende do indivíduo que eu estou observando, tá? Então, geralmente, o médico,
geralmente ele pede 2 exames ali para ter uma prova e contraprova, para ver se de fato você é diabético ou não. Tá legal? Então isso a gente chama de diabetes emocional. Certo? Beleza? Mas isso existe sim. Isso não é mentira não. Beleza, Ana Clara? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Show? Mais alguma coisa sobre diabetes? Larissa, tu me perguntou, quer falar alguma coisa? Não, professor, eu entendi tudo, obrigada. Entendeu mesmo? Entendi. É. É fácil, é porque eu não tinha participado daquela aula. Sim. Aí eu fui assistir, aí eu fiquei com dúvida. O que a gente tem que entender é o seguinte, a complicação que o paciente diabético ele sempre vai ter, cara, a pior complicação que ele tem, esse aqui, a complicação neurológica. Perdão, tô escrevendo errado aqui, que eu não enxergo de longe. Complicação neurológica, a complicação que ele sempre vai ter. Sempre a complicação neurológica. Sempre. É onde ele vai afetar tudo. É a pior complicação que esse camarada vai ter, né? Por isso que dá o quê? Por isso que dá coma nesse cara. Dá coma, dá desorientação, né? Esse camarada pode ficar num estado de inconsciência, né? Por quê? Porque você tem açúcar, né? Opa. Você tem açúcar, mas o que acontece? Teu corpo não absorve. Esse é o problema todo. Entendeu? Você não absorve. Não, onde vai apresentar isso aqui que eu acabei agora de escrever. Coma é diferente de inconsciência. Estado de inconsciência, você está inconsciente. Você não consegue ali interagir com o ambiente externo. Coma é estado comatoso, né? Nível de consciência bem aprofundado, que muitas das vezes requer até equipamento aqui. Geralmente, inclusive, até respiratório. Tá? O senhor disse que em diabetes insípida está aumentando o que mesmo? A diabetes insípida é um aumento, tá? Exacerbado, tá? De eliminação, tá? Constante de líquido, tá? Ou seja, através aqui da urina, tá? Esse camarada aqui vai ter complicação. Qual o problema todo? Imagina quando você está eliminando esse líquido, o que tem dentro da urina desse cara? Adivinha? O que tem dentro da urina dele? Glicose. Glicose é para sair do teu rins? Não, você reabsorve a glicose através dos rins, tá? Rins ele faz o controle também do açúcar do teu sangue, para quem não sabia disso. Só que nesse caso eu estou eliminando glicose. Imagina você, quem tem piscina de azulejo aí em casa aí? Alguém tem piscina de azulejo? Ninguém? Mas todo mundo já foi na piscina de azulejo. Tu tem? Então, aí o que acontece? Você não tem ali aquela peneirinha que vai ali aspirando aquela sujeira que está lá no fundo do chão? Imagina se eu tenho uma pedra ali e você, com aquele aspirador, você passa o aspirador rente à pedra. Aquela pedra ela vai ser sugada, vai lá pro filtro lá da bomba da tua piscina. O que acontece quando aquela pedra entra lá no filtro? Ela arrebenta aquele filtro todinho. A mesma coisa vai acontecer com o teu rins. Essa pedra é a glicose, está sendo eliminada pelo esse filtro que é o teu rins. Vai arrebentar esse rins todinho nesse cara, onde ele vai desenvolver a insuficiência. É uma delas, né? Não, primeiro ele vai ter isso aqui, ó. Vai ter uma coisa que a gente chama de estenose renal. Sabe o que é estenose renal? Estenose renal é gordura nos rins, tá? Rins engorda, engorda, né? Gordura nos rins. E isso aqui pode levar a um quadro de insuficiência. Insuficiência o quê? Renal, tá? E aí já era. Tudo bem? Esse é o problema todo que vai acontecer com esse cara, tá? Não só ele, né? Isso aqui é que a gente tá falando que é um quadro que severo, né? Mas a pessoa que ela é diabética e que ela não faz nenhum tratamento, ela também vai desenvolver essas complicações, principalmente complicação nos rins. Então, é bem perigoso isso aqui. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Alguém quer fazer outra pergunta? Ninguém? Ana, Larissa, Camila, enfim, pessoal que está aqui.
Quer perguntar alguma coisa? Não, tá de boa? Acho que sim, né? Diabetes é um tema legal pra falar. Tem muita coisa que é de diabetes, muita coisa. É muita coisa. Isso aí é, assim, um resumo, mas é muita coisa que diabetes tem. É coisa pra caramba. Aí a diabetes você pode tratar ela com medicamento e também com cirurgia, tá? Pode se tratar também com cirurgia. Uma delas é a cirurgia bariátrica, tá? Para o indivíduo que está com uma diabetes bem descompensado, pode fazer a cirurgia bariátrica para perder peso, não somente, mas também para diminuir essa hiperglicemia, tá? Isso pode fazer, tá? Bom, mas vamos agora aqui. Tá aparecendo aí para vocês, não tá o conteúdo? Eu vou botar para quarta-feira, tá? Como é a última aula, eu vou jogar para quarta-feira agora. Tá legal? Tranquilo? Quarta-feira agora eu falo sobre a aplicação dos medicamentos pra gente, tá? Que aí eu encerro essa parte aqui da teoria e aí na quarta-feira eu vou falar só sobre os ângulos de aplicação. Tudo bem? Que aí fica mais tranquilo pra gente, tá? Ó, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Tranquilo, minha amiga? Ó, confirma pra mim se tá aparecendo alguma coisa pra vocês aí. Tá aparecendo? A tela? Vamos lá. Isso aqui é um tema fácil, tá? Isso aqui é um tema bem tranquilo, que a gente chama de antimicrobiano, tá? O que são os medicamentos antimicrobianos? Tá? Medicamento antimicrobiano são medicamentos que eles têm por finalidade justamente que destruir os micro-organismos, tá? Especialmente as bactérias. Por quê? Porque é mais fácil você ter contaminação, tá? Falando a nível hospitalar, tá? Não tô falando desse surto agora, desse surto. Tô falando dessa pandemia que a gente tá vivendo, não. Tô falando que é mais fácil a gente ter infecção bacteriana do que infecção viral. É muito mais fácil. Por quê? Porque a capacidade que a bactéria tem de se propagar, tá? É bem diferente que os vírus. Porque o vírus ele só consegue fazer uma propagação a partir do momento que ele se encontra o quê? Que ele se encontra dentro de um indivíduo. Porque fora disso ele não tem metabolismo nenhum. Por isso que os biólogos eles tratam que aquilo ali não é um organismo vivo, né? Porque ele não apresenta nenhum tipo de atividade. Em comparação à bactéria, a bactéria mesmo fora do corpo do cara, ela ainda apresenta atividade metabólica, né? Algumas, quando elas não estão no ambiente ali favorável à captação de nutrientes, algumas dessas bactérias elas se regridem, tá? Num estado que a gente chama de esporos, que inclusive tem um nome que a gente chama de esporos bacterianos. Nessa forma regressiva da bactéria, algumas podem ficar no ambiente inóspito, ou seja, um ambiente empobrecido de nutrientes, por um período de 1 ano, 2 anos ou até mais, tá? Então isso é bem importante você entender, tudo bem? Pois bem, para a gente falar um pouco sobre os antibióticos, né? Quando os outros falam, ah, estou tomando esse antibiótico aqui para matar bactéria. Nossa, né? Parabéns. Mas o que acontece? A gente tem que entender, antes de tudo, o que é uma bactéria. Tá? Isso que é importante você entender. O que é a bactéria, como é que as bactérias são classificadas. Então isso é importante você entender. Então, de uma maneira simples aqui, objetiva, tá? Eu estou colocando aqui para a gente, como se fala, esse tipo aqui de slide onde a gente mostra aqui, tá, em poucas palavras, um exemplo de uma bactéria. Você tem que entender o seguinte, isso aqui, tá, essa foto aqui que você está vendo, isso aqui não é uma imagem de toda a bactéria não, tá? Isso aqui é uma ilustração. Nem toda bactéria vai ter esses elementos aqui que está destacado para vocês verem, nem todas, tá? E outra coisa também, a morfologia, o que é morfologia? A forma como ela se apresenta, dependendo do tipo de bactéria, ela vai ter a sua certa individualidade. Por exemplo, nesse caso aqui, você está observando que essa bactéria aqui ela parece ter um bastão, né? Por ela ter um formato de bastão, a gente a classifica como o quê? Como bastonete, né? Porém, você tem que entender que as bactérias, eu sei que você já aprendeu isso, as bactérias elas têm formato que é arredondado ou oval, a gente chama de cocos,
nós temos essas que são em formato de bastão, nós temos umas que são em formatos de vírgulas, que a gente chama de vibrões, né? E dentro dessa morfologia há a sua subdivisão. Por exemplo, duas bactérias em formato oval ou esférico ou oval, né? Duas nós chamamos de diplococos. Essas bactérias em cadeia nós chamamos de streptococcus. Essas bactérias unificadas semelhante não é igual, tá? Igual é uma coisa, ter semelhança é outra, tá? Ela é semelhante a um cacho de uva, nós chamamos de Staphylococcus. Staphylo vem do grego, significa uva, tá? Então a gente chama de Staphylococcus. Da mesma maneira tem a subdivisão das bactérias que nós chamamos de bastonete. A gente tem o diplobastonete, a gente tem o diplobacillus, agora acertei. Nós temos os streptobacillus, são os bacilos, né? Esses caras aqui em bastonete em sequência, né? E nós temos os... Não, é só isso mesmo, né? Então são esses tipos aqui de bactéria que a gente tem. E os vibrões também, né? Os streptovibrões, por aí vai. Então, bom, tirando a parte da morfologia, que isso é pouquíssimo irrelevante aqui para a explicação, o que a gente tem que entender é as características das bactérias. O que você tem que entender? A bactéria ela apresenta um poder, tá? Que a gente chama poder de patogenicidade. Então, o que é patogenicidade? Patogenicidade é a capacidade que uma bactéria tem em levar doença ao indivíduo, ou melhor, em causar um tipo de adoecimento. Então, isso a gente chama de patogenicidade. Tem bactérias que apresentam um poder de patogenicidade maior, outras apresentam um poder de patogenicidade menor. Então, isso é importante você entender. Outra coisa, as bactérias elas apresentam enzimas. Tá? O que é uma enzima? Tá? A nível universal. Enzima é uma substância que ela tem poder tanto de aumentar uma produção, por exemplo, proteína, quando ela entra no teu corpo ela vira aminoácido, parte do aminoácido se transforma em enzima, que essa enzima ela ajuda o quê? Ela auxilia na hipertrofia. Por isso que o camarada, quando ele acaba de malhar, ele toma ali o whey protein para ficar o quê? Hipertrofiado. Tá? E outras enzimas elas têm o poder de catabolizar, de quebrar algumas coisas. No caso, as enzimas bacterianas, algumas delas têm o poder de justamente degradar antibióticos. Então, algumas bactérias que têm esse poder de degradar antibióticos, elas apresentam um poder de patogenicidade maior. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo quebrar uma molécula de antibiótico, isso aumenta mais a minha chance de o quê? De levar uma doença para aquele indivíduo. Com isso, o que acontece? Esse tratamento ele pode perdurar mais tempo. Tudo bem? Tranquilo? Está dando para compreender? Está dando para entender certinho? Então, isso a gente chama de patogenicidade. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos aprender aqui por parte. Você tem que entender o seguinte, tá? As bactérias, elas têm, né, o seu DNA, tá? Espalhado aqui, tá? No seu citoplasma, né? Esse citoplasma aqui bacteriano, tudo bem? Perdão, nessa membrana plasmática aqui, tá? Esse DNA, cara, ele não fica no núcleo, tá? Esse DNA ele fica assim solto. Então esse DNA aqui solto aqui, tá? Ele parece um pouco como se fosse um núcleo, tá? Ele fica no centro. Por ele parecer, eu não digo que ele é, mas por ele parecer um núcleo, a gente chama de nucleoide. Oide vem também do grego, significa em formato de. Ou seja, nucleoide é em formato de núcleo. Ele tem um formato parecido com o núcleo, porque ele se encontra bem ao centro aqui dessa bactéria. Essas bactérias, o que acontece? As suas organelas elas ficam soltas, não tem divisão, igual a célula animal, que é tudo bonitinho. Né? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisossomo, ribossomo, centríolos, é tudo bem separadinho um do outro, né? Núcleo, nucleoide, nucleotídeo. Então o que acontece? Tudo bem separado. Né? E não tem isso aqui é solto esse troço. A única coisa que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma membrana plasmática, tá? Algumas bactérias vão ter justamente, além dessa membrana plasmática, uma capa, tá? Uma capa que protege esses materiais. Essa capa ela é bem resistente, ela é bem sólida. Por ela ter essa solidificação, a gente acaba adotando ela como uma parede celular. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece? Tem bactérias que essa parede aqui ela é mais robusta. E tem outras bactérias que essa parede é o quê? Ela é mais delgada, mais fina.
né? Aqui é que mora a situação. As bactérias que apresentam uma parede mais robusta, a gente chama de bactérias gram-positivas. E as que apresentam uma parede mais delgada, mais fina, a gente chama de bactérias gram-negativas, certo? Essa característica que a gente chama de gram-positiva, gram-negativa, não é porque alguém olhou para a bactéria e falou, vou chamar você de gram-positiva. Olhou para outra e vou chamar de gram-negativa. Não foi nada disso. O que acontece quando o camarada está fazendo especialização não, quando ele está se formando ali em técnico, em análises clínicas, né, que a gente chama de técnico de laboratório ou técnico de patologia. O que acontece? Vamos supor que você está doente, você que está me assistindo, você está doente. Você vai para o hospital e aí tem um grande índice que aquela doença sua seja uma doença o quê? Microbiana. Só que eu tenho que investigar que tipo de micro-organismo está causando essa doença em você. E aí o médico ali ele solicita uma amostra, uma cultura, né, do exame seu. Então ali eu vou, né, pego ali um swab, estou dando exemplo, faço uma cultura aqui na região nasal aqui sua, colho essa amostra e levo lá para o laboratório. Né? Levei para o laboratório, aí tem um técnico aqui no laboratório, ele pega aquela amostra que está ali naquele swab, ele pega ali uma placa de vidro, a gente chama de placa de Petri, tá? Petri, você lembra do BBB. Então o que acontece nisso aqui? É uma placa de Petri, e eu vou justamente inocular aquele conteúdo ali, tá? Só estou dando exemplo aqui. Peguei aquilo, esfreguei ali naquela plaquinha, e é onde a gente vai começar as brincadeiras. Que brincadeira é? O camarada ele vai começar literalmente a pigmentar a bactéria. A gente vai começar a fazer uma coloração, colorir ela. E aí, o que a gente tem? A gente tem vários corantes para pigmentar essa bactéria. Só que o que acontece? Aquilo ali, cara, eu tô com uma amostra dentro de uma placa. Então, a olho nu, eu não sei quem está ali. Porque a olho nu, bactéria não é toda corada assim, igual essa foto que você está vendo. Isso aqui é uma ilustração. Bactéria, o que acontece? Ela é, abre aspas, ela é incolor. Essas fotos que você vê bactéria cheia de desenho, cheia de foto, cheia de figura, aquilo ali foi tudo pigmentado, tá? Mas enfim, você pega aquela placa ali, você joga ali um corante, um corante que tem uma tintura azul, que a gente chama de azul de metileno. Você joga aquilo ali, aguarda uns 2, 3 minutos, tá? Para aquele corante se fixar naquela plaquinha, certo? Vai lavar aquilo ali para escoar o corante. Depois você vai colocar ali um fixador, né? O que é fixador? Para essa tintura penetrar, né? naquela placa. E depois aí você vai lavar aquela placa de novo, né? Você vai descolorir aquela placa, né? Através de uma substância que remove, né? A quantidade ali de corante na plaquinha para ela não ficar suja para outra pigmentação. E depois você vai pegar um outro corante que a gente chama de vermelho safira, tá? Vermelho safira. E aí você vai colocar ali, lava a placa, vai utilizar uma substância fixadora e aí você vai colocar lá no microscópio. Quando você joga ali no microscópio, o que você vai ver? Você vai ver que tem bactéria que ela está em vermelho e você vai ver bactéria que está em azul. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu foi o seguinte: as bactérias que têm uma parede mais robusta, o corante consegue penetrar dentro dela. Entendeu? Consegue penetrar dentro dela. Quando penetra dentro dela, aquele corante ele começa a se cristalizar. Forma cristais de azul de metileno. Com isso, o que acontece? Como vai se cristalizar o corante dentro dessa parede aqui bacteriana, ele não consegue sair. Então, uma vez corado será. Tudo bem? E há outras bactérias, certo? O que elas vão fazer? Elas conseguem justamente ser coradas por um corante que a gente chama de vermelho safira. Essas bactérias, a mesma coisa vai acontecer. Esse corante ele consegue penetrar ali dentro, vai se cristalizar e essas bactérias também serão coradas. Logo, você consegue justamente observar a característica de cada uma. Essa finalidade que o vermelho safira vai ser pela bactéria que tem uma parede mais fina, o azul de metileno pela parede mais delgada, e isso tem a ver justamente com a formulação daquele corante, que eles são destinados justamente para isso, certo? Mas aqui para você entender, basta isso aqui que tá bom. Então, eles vão se cristalizar, vai se solidificar, vai se cristalizar ali dentro, e pronto. A gente vai conseguir ver a distinção entre um e outro.
Por isso que a gente chama de gram positiva e por isso que a gente chama de gram negativo. Tudo bem? Até que tá entendendo? Vou prosseguir ou não? Fala a verdade. Tô conseguindo entender essa parte aqui direitinho? Tá tranquilo? Restante aí do pessoal, tá conseguindo entender também? Ou não? Pode falar, tá? Tá? Ok. Posso então prosseguir então? Beleza, então vamos lá, vou prosseguir, hein? Bom, então a gente tem essa distinção, por isso que a gente chama de gram positivo e outra a gente chama de gram negativo. O que acontece? O que vai conferir com que uma bactéria venha a ter uma parede robusta ou delgada é justamente pela presença de uma substância aqui, ó, que a gente chama de peptidioglicano. Peptidioglicano é o que vai fazer com que essa parede celular bacteriana venha a ser mais grossa ou ela venha a ser mais fina. E é aqui que mora a questão. Por quê? Não tem a bactéria gram-negativa, que a parede é fina? Ela tem essa finura, ela tem essa simetria. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho uma grande quantidade de peptidoglicano nessa parede. E aqui você consegue ver essa divergência aqui, ó, entre uma e outra. Ó. O que você vai ver? Olha só. Isso aqui em amarelo, tá? É justamente a substância que a gente chama de peptidioglicano. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é o peptidioglicano e isso aqui é a membrana plasmática da bactéria. E como a gente viu aqui, ó, o azul é o peptidioglicano e esse troço aqui amarelado aqui, ó, é justamente a membrana celular. Se você está conseguindo entender, você observa que há um espaço entre o peptidioglicano e a membrana celular. Esse espaço entre o peptidioglicano e a membrana celular a membrana plasmática da bactéria, a gente chama de espaço periplasmático, é o nome dele. Espaço periplasmático. Então, o que vai acontecer? Preste atenção. As bactérias que elas são gram-positivas, esse espaço aqui ele será preenchido pelo aumento da produção de peptidioglicano. Com isso faz com que essa parede ela venha a ser o que? Mais robusta, mais grossa. Já a bactéria que ela é negativa, eu tenho o que? Eu tenho uma produção baixa de peptidioglicano. Com isso, o que vai fazer? Eu tenho um aumento do espaço, tá? Periplasmático. Observe que há um espaço aqui, ó, no lado de cá, no lado de lá. O que acontece? Esse espaço periplasmático, essas bactérias que têm esse espaço dentro delas, aqui elas vão produzir as enzimas que conseguem destruir os antibióticos. Essas enzimas, tá, que conseguem destruir os antibióticos, tem dois nomes. Tem dois nomes que eu vou escrever aqui para vocês, tá? A gente chama de beta-lactamase e o outro é o beta-lactâmico, tá? Qual é a finalidade dessas duas enzimas? Destruir, tá, o que? Antibióticos. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, isso faz com que essa bactéria venha a ter um certo poder de resistência. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente chama de espaço periplasmático. Deixa eu voltar aqui. Opa, foi mal. A gente chama de espaço periplasmático. Com isso, o que você conclui aqui comigo? Você conclui que as bactérias gram-negativas, o que acontece?
elas têm um poder muito maior de causar doença no corpo da pessoa. As bactérias gram-negativas. Então, doença bacteriana, que ela é através de bactéria gram-negativa, a letalidade dela, perdão, a patogenicidade dela é muito maior. Professor, fala, dá um exemplo de bactéria gram-negativa. Gram-negativa, dá um exemplo aí para mim aí. Você quer gram-negativa, né? Gonorreia. Gonorreia ela é feita através ali de cocos gram-negativos. Tá? Ela tem um potencial de patogenicidade muito grande quando não há um tratamento. Ela penetra ali na cavidade uretral, seja do homem ou da mulher, destrói ali as células epidérmicas daquela região, por isso que tem um aumento de uma secreção purulenta, esbranquiçada. Tá? A palavra gonorreia, gono, vem do grego, significa esperma. Tá? Reia vem o quê? Vem de aumento, secreção. Então, secreção de esperma. Por quê? Porque naquela época, antes de Cristo, o que aconteceu? O camarada via aquilo ali no órgão genital do homem, pensava que o camarada estava tendo secreção de esperma, e não era. Era secreção mesmo da infecção. Então ele batizou esse nome de gonorreia. Então, né, aqui está a etiologia da palavra para você. Gonorreia significa isso, ao pé da letra. Tá? Então o poder de patogenicidade dela é muito grande. E é pior na mulher. Por quê? Porque na mulher você já viu, né? Contamina ali a cervix-uterina, né? Contamina ali o útero daquela mulher, vai para o ovário, leva infertilidade. Aquilo ali piora, contamina a região abdominal da mulher. Abdômen, sim. Sabe o que é abdômen? Porque o teu útero fica na região abdominal. Né? Fica lá na região hipogástrica, que é muito comum você falar de pé da barriga. Barriga não tem pé nem boca. Barriga é barriga. Então, a região lá no fundo dela a gente chama de região hipogástrica. O problema todo é que essa infecção ela pode se generalizar. Então, vai contaminando outros órgãos. Você tem um quadro de infecção na região abdominal. Você tem um quadro de peritonite. Isso eu estou falando em quadro bem agressivo. E, muitas das vezes, aquilo ali vai para o fígado da mulher. Contamina o fígado da mulher, da necrose. Gonorreia mata. Tá? E aquilo ali você tem um quadro de infecção generalizada. Outra coisa também da gonorreia, tá? A nível de conhecimento, o que acontece? Só concluindo aqui a explicação, já te respondo. A pessoa também pode ter conjuntivite por esse tipo de bactéria. Tá? Ué, mas como assim? Um dos casos mais comuns, não vai pensar besteira não, um dos casos mais comuns é quando a mamãe ela tem esse tipo de infecção e perdão, eu tenho uma gestante, ela tem essa infecção, não houve um tratamento, enfim, não teve uma orientação, e ela faz ali o parto ali natural. Então o bebê ele passa ali no canal vaginal e aquela secreção acaba ali sendo inoculada onde? No olhinho daquele bebê. Logo o que ele tem? Ele tem uma conjuntivite neonatal. Causa cegueira, causa complicação neurológica, pode causar retardamento mental e muitas das vezes pode levar ele a óbito. Tá? Por esse tipo de situação. Então existe sim, tá? Conjuntivite por gonorreia. Só que nessa característica de que forma? Neonatal. Não vai pensar pelo lado da bobeira, não. Né? Fica aqui no mais concreto. Quais são os sinais e sintomas? Foi o que me perguntaram aqui. Secreção purulenta, de característica esbranquiçada, dificuldade para urinar. Essa dificuldade para urinar não é que você não consegue urinar, você até consegue, mas você vai conseguir urinar com uma dor infernal. Tá? Sangramento, e a gente pode ter também dispareunia. O que é dispareunia? É dor no ato da relação sexual. Né? Um indivíduo ali ele vai tentar fazer a relação sexual, só que não consegue, ele interrompe a relação por muita dor no órgão genital, dói muito, então ele interrompe ali. Sem contar também que nesse caso ali, por exemplo, a vulva, né, da mulher, ela inflama, fica bem avermelhada, fica bem aflorada, a infecção da vulva, né? Da vulva e da vagina. Vulva é a parte externa, a vagina é a parte interna. A gente chama de vulvovaginite. E no homem ele vai ter ele vai ficar com a glande dele demasiada, bem avermelhada e bem dolorosa, tá? São os quadros ali que a gente tem de gonorreia. Fora ali também o quadro da febre. Então, são as características clínicas dela. Mas a característica principal dela é secreção purulenta. De que característica? Bem esbranquiçada ou leitosa, tá? Isso pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então é um tipo de bactéria gram-negativa que eu trouxe para vocês aqui como exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui, verificar aqui o pessoal. Foi, Natasha? Pegou?
essas partes que vocês gostam, né? Então, ó, eu gosto assim de ST, né? Geralmente o pessoal gosta mais. Aí, o que que acontece? Deixa eu só focar aqui para ele. Então, a gente tem essa divisão entre um e outro, tá? Outras bactérias, elas também vão ter fímbrias. O que que são fímbrias? Fímbrias, tá? Tem um cara aqui do pão que está buzinando. Fímbrias são como se fossem tentáculos. Elas servem para fazer com que a bactéria ela venha a ter fixação, desculpa. Fixação. Ela consegue se fixar em um ambiente, tá? Isso também facilita o poder de penetração dela. Por exemplo, a bactéria da gonorreia, ela é uma bactéria que ela tem grande quantidade de fibras distribuídas ao todo o teu corpo, tá? Isso permite ali a capacidade dela se fixar no tecido, por isso que ela vai dar isso aí nos caras, tá? Nos caras que eu falo nas pessoas, tá? Sem contar também que esse tipo de estrutura permite com que, é como se fosse um braço, ela permite distribuir o material genético dela para outra bactéria, tá? Isso aqui permite um tipo de relação que a gente chama de relação sexuada, tá? A bactéria não faz só relação assexuada não, sexuada também pode dar. Então isso a gente chama de fímbria. E por final, a gente tem aqui, que sair mais que tá pouquinho. Por final, a gente tem aqui um tipo de, abre aspas, perna, que permite a locomoção dela, que a gente chama de flagelo. Esse flagelo ele pode ser distribuído ao longo do corpo, tá? Ou pode ser distribuído apenas uma parte ou nas duas partes, depende ali da bactéria, tá? Quanto mais flagelo ela tem, mais poder de locomoção, de infestação ela consegue dar ali no indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui? Como você está aprendendo comigo que a gente tem uma porção de bactéria com cada tipo de estrutura, a gente tem justamente o que? Medicamentos, tá? Que vão atuar nesses locais que eu estou ensinando a vocês. Tudo bem? Então vamos aqui pelo primeiro? Vamos lá. Existe uma classe de medicamento que a gente chama de beta-lactâmicos. Ó, beta-lactâmico vem da onde? Vem do espaço periplasmático. Qual é a função desse camarada aqui, beta-lactâmico? A função desse camarada aqui, beta-lactâmico, é justamente o que? Destruir o anel enzimático que é produzido nesses espaços aqui da bactéria. Ou seja, ele tem uma efetividade muito maior aonde? Nas bactérias aqui que a gente chama de bactéria, a efetividade vai ser muito maior na bactéria gram-positiva. Por que gram-positiva? Porque o espaço aqui é menor e ele também apresenta também um pouco de efetividade nas bactérias gram-negativas. Então ele consegue destruir esse anel enzimático dela. A gente chama de antibióticos beta-lactâmicos. Um exemplo de antibiótico beta-lactâmico, penicilina. A penicilina é um tipo de antibiótico que ela vai justamente fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar esse anel enzimático da bactéria. Com isso, o que acontece? Eu quebrando essa capacidade dela de fazer essas substâncias, eu consigo ali destruir ela. Por isso que muitas das vezes quando o camarada está tomando antibiótico, ou ele faz tratamento com antibiótico, ou ele faz tratamento com 2 antibióticos. A gente faz uma interação medicamentosa. Por quê? Porque esse antibiótico ele consegue justamente ali atravessar esse tipo de bactéria. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tá dando para entender? Tô entendendo direitinho, gente? Fala a verdade aí. Estão conseguindo fazer esse link da explicação com o antibiótico ou não? Pode falar a verdade, eu não esquento a cabeça não. Aonde que você quer que eu volto? Fala pra mim. Aonde? Penicilina? Vamos lá. Ó, vou voltar aqui para a tua. Voltou de novo a gravação normal? Voltou? Confirma para mim aí para eu poder te explicar. Então vamos lá, ó. Vou voltar aqui, tá? Presta atenção. Ó, a gente falou, né, desse espaço periplasmático que as bactérias possuem. Beleza. Então o que acontece? Tem uma classe de medicamento, certo? Que se chama beta-lactâmico. O que esse medicamento aqui ele faz? Esse medicamento ele é muito utilizado, tá, para as bactérias que apresentam esse espaço periplasmático. Tá aqui onde eu tô, perdão. Tá aqui onde eu tô passando aqui a seta do mouse, ó. Certo?
Por quê? Porque nesse local aqui, onde as bactérias conseguem justamente produzir enzimas que destroem alguns antibióticos, né? Quer dizer, a maioria. Então, o que acontece? Esse medicamento beta-lactâmico, ele consegue se ligar ao anel enzimático, certo? Dessa bactéria, e com isso, o que ele vai fazer? Ele vai deflagrar, ele vai quebrar esse anel enzimático. Ou seja, diminuindo justamente o seu poder de patogenicidade. Com isso, ele consegue destruir esse tipo de bactéria. Um exemplo de antibiótico, a gente tem as penicilinas. Tá? As penicilinas, né, elas têm uma efetividade muito grande nesses tipos de bactéria que apresentam essas enzimas, né, beta-lactamase e beta-lactâmico, nesse caso as gram-negativas. Tudo bem? Bom, além desse antibiótico que ele vai justamente atuar nos espaços periplasmáticos, né, nas enzimas bacterianas, eu também tenho um outro tipo de medicamento que a gente chama de glicopeptídeos. Olha só, você é uma pessoa inteligente. Glicopeptídeo tem a ver com o quê? Com peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? Peptidoglicano é justamente a substância que vai configurar o quê? A grossura, né, dessa camada da parede celular. Então, o que acontece? As bactérias gram-positivas, embora elas não venham apresentar essas enzimas, tá? Ou seja, o poder de patogenicidade dela é menor, mas mesmo assim eu tenho que ter um antibiótico que consegue o quê? Perfurar essa parede. Por quê? Porque a parede dela aqui é muito mais robusta. Então, o que acontece nos antibióticos glicopeptídeos? Eles justamente eles vão inibir a produção dessa substância. Com isso, o que acontece? Eu consigo quebrar essa parede dessa bactéria. Tudo bem? E ali ele consegue ali justamente penetrar ali no material genético dela, inibindo ali seu crescimento e também favorecendo a destruição. Exemplo de antibiótico, vancomicina. Tudo bem? A vancomicina ela é um tipo de antibiótico glicopeptídeo que vai fazer essa funcionalidade. Por isso que eu falei para vocês que esse tipo de antibiótico aqui, que está em laranja, ele tem o quê? Uma efetividade muito grande nas bactérias gram-positivas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá dando para entender? Professor, dá um exemplo aqui de bactéria gram-positiva para gente. Cara, gram-positiva você tem vários. Por exemplo, a gente tem os estafilococos, né? Você tem os Staphylococcus aureus, você tem os Staphylococcus epidermidis, tá? E ó, aí olha só, numa coisa você consegue correlacionar para outra. Por que que quando você vai fazer a punção venosa no indivíduo, tá? Você vai ali fazer o medicamento no indivíduo, por que que você tem que utilizar o álcool, tá? A 70%? Quem é que sabe aí? Por que que você tem que utilizar o álcool a 70%? Por quê? Quem é que sabe me dizer por que que você tem que utilizar o álcool 70%? Tem a ver com essa explicação aqui, tá? Tem a ver com tudo isso aqui que eu estou ensinando. Por quê? Quem é que sabe me responder isso aí? Porque ele mata a bactéria? Isso a gente sabe, mas por que que você vai utilizar ele? Professor, Oi, eu não sei se está certo, pode falar. mas para limpar o local, para quando eu colocar a agulha eu não levar mais bactérias para dentro do corpo do indivíduo? Boa, tem a ver sim. Tem a ver. Tá certo. Só que falta só mais um pequeno detalhe, mas tá certo, não tá errado não. Tá certo. Não tá errado não. Se fosse uma questão de prova, tu tinha já estaria já teu ponto garantido. Mas falta só você temperar isso aí. Quem é que se arrisca aí? Junto com a Larissa. Larissa acertou, tá certo. Só falta só o tempero ali. Quem é que se arrisca aí? Ninguém? Todo mundo tem uma que se cala. E aí, ninguém? Débora, Ana Clara, Amanda, Jéssica, Natasha Pamela Roma, Thaísa. Ninguém? Não é ninguém, né? Vamos lá. Porque o que vai acontecer? Ó, vocês já tiveram biossegurança? Biossegurança vocês já tiveram ou não? Sim, mas foi online. Foi online?
Tá. Vocês. Vamos ver se vocês lembram desse troço aí. Vocês lembram desse negócio que teu professor ou sua professora ensinou? Flora bacteriana? Lembra disso? Flora bacteriana. Sim, Muito bem. O que acontece? O que é a flora bacteriana? Né? A presença de bactéria que você tem ali na tua pele, certo? Aí você tem a que está ali na camada superficial e que você está ali na camada profunda, ok. O que acontece? Existe só um pequeno detalhe. Existe uma bactéria que você tem no teu corpo, vou escrever ela aqui para vocês aqui, ó. Se não me engano é estafilococcus. A gente chama de estafilococcus, né? Epidermidis. Epidermidis, não sei se epidermidis, estafilococcus epidermidis. Onde é que essa bactéria ela vive? Ela vive nas camadas da epiderme. Ou seja, na primeira camada de pele na primeira camada de pele que você tem. A gente chama de estafilococcus epidermidis. Quando ela está na tua pele, ela está de boaça, ela não faz nada no teu corpo. O grande problema é quando ela sai da tua pele e ela entra, sabe aonde? Na corrente sanguínea. Por quê? Essa bactéria ela tem uma enzima que a gente chama de coagulase. Adivinha para que serve? Ela estimula a coagulação do sangue. Quando ela entra no corpo da pessoa, no sangue dessa pessoa, ela vai estimular o processo de coagulação do sangue. Com isso, o que vai aumentar? Aumenta a chance desse indivíduo desenvolver o quê? Trombos. Esse trombo pode formar um êmbolo, desenvolvendo um quadro de embolia. Sem contar que, dependendo ali da situação, eu posso até aumentar a viscosidade do sangue. Então, quando você utiliza o álcool a 70%, você está utilizando justamente para quê? Para inibir essa bactéria. Olha só que legal. Dela entrar dentro do sangue desse cara. Por isso, quando você... Isso é lá em Fundamentos. Quando você estiver lá em Fundamentos, você vai ter aula prática, tá, de injetáveis. Então, tudo que você vai aprender comigo na quarta-feira, essa teoria, a pessoa já está cansada já disso, você vai estar lá em Fundamentos, você vai aprender lá fora os outros e tudo mais. Então, quando você pegar ali a apostila de Fundamentos, tá, vai estar ali a indicação para a escolha, tá, da via de acesso, e ao lado vai estar as complicações. Dentro das complicações da administração de medicamento endovenoso, está ali a formação ali de trombos. Está ali a complicação de flebite. Flebite, para quem não sabe, é a inflamação da veia. Por que tem trombo e flebite? Porque a bactéria vai fazer isso no cara. Deu para entender? Então, por isso que você joga o quê? O álcool a 70%. Para justamente inibir a produção, a proliferação e também para você o quê? Evitar com que essa bactéria ela penetre dentro do corpo do cara. Porque quando ela penetra no corpo do cara, ela pode ir para o coração desse indivíduo. Sabe o que esse camarada ele pode ter? Ele pode ter uma endocardite. Endocardite, ele pode ter problema no coração. Por causa da bactéria. Que isso? Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que cirurgia você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma limpeza ali naquele cara, você dá um banho nele, depois quando ele vai para lá, você limpa ali aquele local onde você vai fazer o corte nele, tem que ter todo um procedimento estéreo ali, para você fazer a cirurgia do cara. Porque você está levando aquela bactéria para dentro do corpo dele. Tudo bem? Tranquilo? Então é justamente essas coisas que você tem que entender. Essa bactéria, vamos supor, infelizmente o camarada, coitado, teve a contaminação, né? Ele teve a contaminação, isso é bem claro. Se você pega ali um laudo do médico, está escrito Staphylococcus epidermidis, é que provavelmente, na maioria das vezes, foi por um descuido dos profissionais. Descuido profissional em que sentido? Ele foi fazer uma punção, não fez a punção ali com o material, né? E levou aquela bactéria para o corpo do cara. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando tem essa contaminação, aí os médicos eles vão geralmente utilizar antibióticos de grande aspecto e um deles, dependendo da bactéria que está no sangue do cara, a gente chama de glicopeptídeo. Tudo bem? No primeiro momento, ele tem uma sepse, né? O que é uma sepse? É uma infecção ali naquela região, né? Ou seja, local. Aquilo ali pode fazer o extravasamento, a gente chama de septicemia, né? Que é a presença da infecção na corrente sanguínea. Antes disso tudo, quando você tem presença de bactéria no sangue, a gente chama de bacteremia, que é a presença de bactéria ali no sangue do cara. Aí fala comigo. Fala comigo. professor, Hum.
Pode falar. Na aula que o senhor gravou da quinta-feira, eu estava assistindo, o senhor disse que ia enviar um livro pra gente. Pô, rapaz, vocês têm que me avisar lá no grupo, cara. Tem muita coisa pra eu gravar. Mas eu envio. Eu mando pra... Vem cá, faz pra mim um e-mail de vocês. Faz pra mim o e-mail da turma. Isso aí é com a representante, professor. Faz pra mim o e-mail da turma. Porque o livro é muito pesado. Não dá pra eu enviar pra vocês pelo grupo. Porque são 1.300 páginas. O WhatsApp não suporta. Então É, eu vou falar lá no grupo para ela fazer, para o senhor mandar pra gente. manda que eu envio. Não tem problema nenhum, não. Só me avisar, tá? Fala, professor, manda pra mim o livro. Mas eu vou precisar do e-mail da turma. Por quê? Porque eu envio pra vocês em forma de OneDrive, né? Fica armazenado na nuvem. E aí, pô, todo mundo pode pegar, todo mundo pode acessar. Tá legal? Só mandar. Manda pra mim que eu envio pra Obrigada, vocês. professor. Nada. Isso aí não tem problema não, porque no WhatsApp ele não vai carregar. Tem como compactar o arquivo, pô, mas isso me dá um trabalho danado. Aí é mais fácil criar um e-mail e mandar para vocês. É muito mais fácil, tá? Aí demora, ele vai carregar, né? Acho que tem um limite, né? Acho que tem isso. Já tem 100 mega, né? Tem isso. Faz o seguinte, manda pelo Google. É até melhor, faz o e-mail do Google, que o Google não tem esse negócio de quantos megas, né, você envia. Acho que tem esse negócio aí mesmo. Faz o e-mail do Google que eu mando para vocês. Eu tenho e-mail também do Google e pronto, o Google, aí fica tranquilo. Aí todo mundo pode acessar isso aí. Tá legal? Beleza? Aí fazendo eu já mando já pra vocês já. Que não tem dor de cabeça não. Tá bom? É livro bom, é livro de farmacologia básica e farmacologia clínica. Agora a única coisa é o seguinte, a leitura é um pouco trabalhosa, tá? Ela não tem uma leitura como é que eu vou falar? Ela não é tão resumida, entendeu? Ela é bem aprofundada. É bom que a gente aprende mais. Sim, ela é bem aprofundada. Mas assim, eu não tô falando que ninguém é capaz não, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela é bem aprofundada. Então tem alguns nomes assim que, por exemplo, vocês nunca viram, não tem problema nenhum. Dá uma pesquisada que vocês vão entender. Tá? Mas vale a pena, é um livro bom. Tem eu tinha vários, né? Mas aí eu formatei o computador e eu baixei esses dias agora outro livro. Crio um e-mail e comando, tá? Mando pra vocês aí sem dor de cabeça nenhuma. Tá legal? Esse é livro para graduação, né? O pessoal estuda farmacologia, principalmente o pessoal que faz farmácia, né? Então tem que estudar isso aí bem aprofundado. Mas é interessante. Algumas coisas que eu trago para vocês, geralmente eu fico dando a pesquisar no livro, só que eu resumo, né, o que o livro está querendo falar, tá? Eu indico uns livros, como é que é? Peraí. Indico uns livros acessíveis para comprar para gente, professor, para complementar o que? Farmacologia? Tem farmacologia só que você está falando ou no geral? Eu tenho. Eu tenho livro, tenho opção de livro em PDF. Mas faz o link da turma que eu mando todos esses livros que eu tenho aqui para vocês. Tá? Não precisa comprar nada não, é caro pra caramba, pô. Esses livros é caro pra caramba. Cada livro é 300, 400 reais, 600 reais cada livro. Entendeu? É muito caro. Mas eu tenho ele em PDF. Faz o e-mail da turma que eu mando pra vocês. Tá? Porque às vezes você vai comprar um livrinho assim de loja assim, é 60 reais. Pô, quando você vai ver o livro é horrível. Não vale a pena. Um livro que custa 20 reais, o camarada vai te empurrar por 80 reais. Então, tipo assim, é besteira. Entendeu? Faz o e-mail que eu mando pra vocês esse livro. Tem de anatomia, tem de fisiologia, tem de farmacologia, tem de fundamentos também, tem de enfermagem, de enfermagem médico-cirúrgica, entendeu? Parte de cirurgia também tem tudo. Faz o e-mail que eu mando. Mando logo esse troço todinho pra vocês. Tá legal? Não precisa ficar gastando dinheiro com o livro não. O livro tá muito caro. Principalmente agora. Professor, Oi. lá no Bezerra, você sabe me dizer se tem cursos de instrumentação cirúrgica? Tem. Lá no Bezerra tem curso de instrumentação cirúrgica sim. É E, pós-técnico. tipo, a gente pode fazer depois de técnico de enfermagem, se quiser, ou precisa ter mais alguma coisa? Não, você só vai poder fazer só depois de formado. Que aí entra como. Tipo, depois que se formar no técnico, aí pode Isso, fazer? isso. Só depois de se formar no técnico. Você faz o curso técnico, aí terminou, aí tu vai e faz o curso de instrumentação cirúrgica. Entendeu?
Por enquanto vocês não podem fazer ainda não. Tem que primeiro ter, vocês têm que ter, epa, quase me embolei aqui. Vocês primeiro têm que ter a formação, certo? Não é para trabalhar no hospital não, mas você tem que ter pelo menos concluído o técnico de enfermagem. Aí você pode fazer, porque aí não vai entrar como curso, entra como pós-técnico. É de 15 em 15 dias a aula. Por quê? Porque como você já está trabalhando, né? Aí você faz de 15 em 15 dias, até mesmo para trocar plantão, né? Tem isso também, tá? Tem de E há instrumentação quanto cirúrgica. tempo? Rapaz, é tempo eu não me lembro não, porque eu já dei aula já para instrumentação cirúrgica, mas deve ter pouco tempo até. Mas o quantitativo de tempo eu não sei. Eu não sei se são 18, eu não sei se são. Acho que são 6 meses, se eu não me engano, é isso mesmo. São 6 meses, 6, 7 meses, um negócio assim. Em 6 meses você conclui o pós-técnico. Tem de instrumentação cirúrgica, muito bom. Tem de enfermagem do trabalho, bom pra caramba também. Na época quando eu era técnico pra fazer, não fiz, dei bobeira. E tem de neonatal também, tá? Tem de CTI, se eu não me engano, CTI emergência. São esses cursos que eu me lembro, né? Tem esses aí, tá? Tem também de necrópsia também. Quem dá é até o professor Jorge. São esses cursos aí que a gente tem, tá? Aí é baratinho. Mais barato que o curso técnico. É baratinho tu faz isso aí. Aí 6 meses, por 15, 15 dias, vocês não vão nem sentir, né? É mais Quem aprofundado. dera que pudesse fazer junto. Não, agora, agora dá não. Tem que esperar um pouquinho. Entendeu? Mas rapidinho passa. O ano já acabou já. Mês que vem já é dezembro. Plano Natal. 2021 tá aí de novo. Foi? Vamos lá. Vamos voltar aqui para terminar. Então, ó. A gente tem esse medicamento aqui que a gente chama de glicopeptídeos, tá? Eles vão atuar justamente nessa barreira aqui. E aí, tem o panfleto. Querendo, depois vocês dão uma ligada. É porque assim, negócio de preço, essas coisas eu não sei. De coração eu não sei. Senão eu vou passar aqui uma falsa informação. Dá uma ligadinha depois lá pra escola, ou entra lá no Instagram lá da escola, que lá tem os negócios assim dos preços tudo bonitinho. Entendeu? Porque essa parte assim burocrática, eu já não entendo mesmo. Entendeu? Isso é só mesmo com a parte administrativa da escola, tá? Mas tem uns cursos legais. Instrumentação cirúrgica é um curso bom, vale a pena. Quer dizer, todos os cursos vale a pena, né? Mas tem uns cursos assim que, pô, de cara você já tem já um feedback maior, né? Instrumentação cirúrgica é legal. Enfermagem do trabalho também é muito bom, né? O piso é 2.750, o piso do técnico de enfermagem do trabalho. Então, tipo assim, vale a pena, não faz nada. Então, tipo assim, em comparação ao hospital, não faz quase nada. Então, tipo assim, vale a pena, né? Vale a pena, tá? Vamos lá. Então, ó, a gente tem justamente isso aqui, beleza? Aí aqui, ó, eu coloquei aqui a diferença, né? Gram positiva, né? A parede, né, de peptídeo glicano, em comparação negativa, ó, ó o espaço que você tem aqui, né? Aí que tem aqui, ó, uma imagem, né, só pra gente verificar, ó. Peptídeo glicano é tudo isso aqui, membrana plasmática, ó, da gram negativa, ó. Peptídeo glicano é essa linha aqui, ó, escurecida, tá? E aqui a gente tem a membrana plasmática. Você vê que há um espaço. Olha a diferença desse para esse. Né? Diferença entre um e outro. Tudo bem? Vamos aqui para outra aqui. Tá? A gente tem um outro tipo aqui de situação que a gente chama de aminoglicosídeos. Tá? O que são os medicamentos aminoglicosídeos? Tá? Que inclusive vocês vão pesquisar. Os medicamentos aminoglicosídeos, tá? Eles são os medicamentos que eles vão justamente agir nos ribossomos bacterianos, tá? Então eles vão atuar justamente no ribossomo bacteriano. O que acontece? Ele destruindo o ribossomo bacteriano ele destruindo, perdão, o ribossomo bacteriano, isso inibe o que? A multiplicação dela. Você tem que entender o seguinte, a bactéria ela se multiplica de forma exponencial, ou seja, ela se multiplica por 2. Ou seja, 2, 4, 6, 12, 24, aí 24, 48, aí depois 48 mais 48 dá quanto? 76, não é isso? Isso. E por aí vai. Então ela se multiplica de forma exponencial. Então é de 2 em 2 ela vai se multiplicando. Só para você ter uma ideia, tem bactéria, se eu não me engano é a Escherichia coli, ela em papo de 5 minutos, não, 2 ou 3 minutos, ela se multiplica em 1 milhão de bactérias. Então, tipo assim, é uma forma muito avassaladora. Então, o que acontece? Eu tenho justamente um tipo de medicamento que ela vai destruir a ligação do ribossomo bacteriano. Por quê? Você tem que entender o seguinte, os ribossomos bacterianos, tá?
eles vão justamente se ligar um ao outro, formando um ribossomo que a gente chama de 50S, tá? O ribossomo dessa bactéria aqui. Eles se ligam um com o outro e dá justamente esse tipo de numeração. O que acontece nos aminoglicosídeos? Eles vão atrapalhar essa ligação desses dois ribossomos. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente uma má leitura. Com isso, o que vai acontecer? Ele impede a ligação do ribossomo, ou ele faz com que esses ribossomos eles venham se ligar, mas venham se ligar de uma forma o quê? Irregular. Então, Professor, oi, você poderia repetir essa parte dos ribossomos? É porque tinha caído a ligação para mim. vamos lá. Ó, tô voltando aqui pro pessoal que pediu. Então vamos aqui logo no início. O que é um ribossomo? Ribossomo é algo que toda célula tem, que a função do ribossomo é justamente atuar ali no metabolismo, né? Ele atua ali no metabolismo celular e também ele atua também no metabolismo bacteriano. Tá? O ribossomo ali, ele tem essa capacidade. Então o que acontece? Eu tenho um tipo de antibiótico que ele vai justamente atuar aí. Porque se eu destruo o ribossomo bacteriano, o que acontece? Eu inibo ali o metabolismo celular dessa bactéria. Com isso, o que faz? Ela morre. Essa bactéria não consegue fazer a atividade dela, então ela vai morrer. Então eu tenho um tipo de medicamento que se chama de aminoglicosídeos, que eles vão justamente atuar nesse tipo de organela. Então o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o slide. É de forma natural o que os ribossomos das bactérias elas vinham se ligar. A unificação desses dois ribossomos forma um único ribossomo, que a gente chama de 50S, é o ribossomo dele. Tá? O que acontece? O medicamento ele vai justamente atrapalhar aqui ó, na ligação desses ribossomos. Ele atrapalha justamente aqui a formação desse material genético, né, que a gente chama até de RNA mensageiro. Esse M aqui a gente chama de RNA mensageiro. Né? Dentro ali do nucleotídeo a gente tem os ribossomos. Então o que acontece? Dentro desse material genético, eles não conseguem fazer o que? A tradução. O que é a tradução? A bactéria ela vai se multiplicar. Então tem bactéria que ela tem um RNA mensageiro que auxilia na tradução dela, na multiplicação dela. Então o que acontece? Para eu ter justamente essa tradução, ou seja, essa amplificação bacteriana, eu tenho que ter a unificação desses dois tipos de ribossomos. O que vai acontecer? Ela atrapalha. Ela vem aqui ó, por base. Com isso eles não conseguem se ligar, onde há uma desnaturação. Aqui ó, eu tenho a quebra. Ou o que eu vou fazer? Eu tenho uma má leitura desse tipo de amplificação. O que acontece? Eu consigo quebrar esse metabolismo celular dela. Então, os aminoglicosídeos eles têm justamente esse poder o quê? De efetividade. Um exemplo de medicamento aminoglicosídeo, tetaciclina, é um medicamento aminoglicosídeo. Um também, tô me fugindo a palavra, eritromicina, é um medicamento aminoglicosídeo. Gentamicina, é um medicamento aminoglicosídeo. Alguém já ouviu falar desses medicamentos? Gentamicina, eritromicina, tetraciclina, tudo com cina. Alguém já ouviu falar desses medicamentos? Eritromicina é o mais conhecido, né? O pessoal conhece bastante. Alguém já ouviu falar? Eritromicina, tetraciclina, gentamicina. Alguém já ouviu falar dessas classes de medicamentos? Ou não? Eu só tinha ouvido do eritromicina. Eritromicina é mais utilizar, né? Inclusive, a maioria das ISTs, IST, para quem não sabe, são as infecções sexualmente transmissíveis. Deixa só o camarada do pão passar, peraí. Só passa quando tô dando aula. Quando tô dando aula, o cara não passa. Já reparou isso? Ó, amanhã minha mãe não passa, ele vai passar 4h30. Não passa agora. Ó, o que acontece nisso aqui? Já esqueci o que eu tava falando. Tá. O senhor estava explicando sobre a eritromicina. Isso. Aí, o que acontece? A maioria das infecções sexualmente transmissíveis, a eritromicina ela age. A maioria das infecções sexualmente transmissíveis. A gente chama hoje de infecção sexualmente transmissível, porque antigamente era chamada de DST, né? Todo mundo já ouviu falar DST, né? Inclusive nas escolas a gente falava muito disso, né? DST. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa ela pode desenvolver a doença, mas muitas das vezes ela não vai fazer a manifestação na outra pessoa. Tem isso também. Sem contar também que tem doenças que elas atacam o sistema reprodutor do indivíduo, mas necessariamente para ela desenvolver ela não precisa ter uma relação sexual. Por exemplo, candidíase.
Candidíase, para a pessoa desenvolver, ela não precisa ter uma relação sexual, no caso da mulher. Né? Você tem ali o surgimento desse tipo de fungo, né? A candidíase é um fungo, se chama Candida albicans, é o nome dela. Ela se desenvolve ali por vários fatores, um deles é a desregularização do pH vaginal. Então, quando o pH ali você tem uma caída, ele vai se tornar ácido, pode ser através da alimentação. A alimentação influencia bastante, tá? A mulher ela tem esse surgimento e ali, infelizmente, ela desenvolve a doença, né? Ou seja, não precisou ter uma relação sexual. Lógico, dependendo ali do parceiro ou da parceira que está convivendo com ele repassa, né, esse tipo de micro-organismo a um indivíduo. Mas o desenvolvimento não é obrigatório ser sexualmente transmissível. Por isso que a gente mudou essa palavra de DST para IST. Beleza? Tá tranquilo? Então, voltando. A eritromicina, ela faz parte dessa classe medicamentosa e ela justamente tem esse poder de atuação. Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Conseguiu compreender isso aqui ou não? Pode falar, fala a verdade, hein? Não vai mentir não. Bem, bom, vamos aqui para a primeira questão aqui. Ih, rapaz, isso aqui não. Vou ver isso aqui não. Peraí. Olha só. Enfermagem de saúde do trabalhador, ergonomia no trabalho e administração de medicamentos. Vamos lá, ano 2019, banca foi FGV, Prefeitura de Salvador, Bahia, carro para técnico de enfermagem do trabalho. Vamos ver aqui uma primeira questão, ó. Vamos lá. Ao administrar penicilina G potássica, tá? Penicilina, ela faz parte de que tipo de antibiótico? Vamos ver se eu acabei agora de falar para vocês. Que tipo de antibiótico ela faz? Beta-lactâmico, glicopeptídeo ou aminoglicosídeos? Beta-lactâmico. Beta-lactâmico, muito bem. O beta-lactâmico, onde é que ele vai agir? Só para a gente relembrar. Vai? Onde é que ele vai agir, o Nos beta-lactâmico? anéis, nos anéis enzimáticos formados nos espaços periplasmáticos. Esse nome é Boa, muito difícil. boa, isso aí, espaço periplasmático, onde vai é isso eu escrevi aqui no quadro, onde vai produzir para vocês as enzimas beta-lactama ou beta-lactamase, né? Tem bactéria que produz as duas. Aí vamos lá, então aqui você já sabe quem é a penicilina. Muito bem, aí ele está falando o seguinte, o profissional de enfermagem, isso aqui é importante, ó, penicilina G potássica, qual vai ser o local a gente vai aprender isso, mas só que eu quero fazer um teste aqui com vocês. Qual vai ser o local de aplicação da penicilina? Pode se administrar, né, por via também intramuscular, né? Pode também se administrar. Vamos lá. O profissional de enfermagem, então, ó, ao administrar penicilina, a gente sabe a via, né, uma das vias, a gente sabe também a classe dela. Aí vamos lá. O profissional de enfermagem deve estar atento a algumas recomendações específicas, vírgula, como o uso simultâneo. O que é uma coisa simultânea? Junto de outras drogas, né, utilizando ou não a mesma via. Então, mesmo utilizando a mesma via ou não, o camarada tem que tomar cuidado. Por quê? Aqui ele vai falar. Nesse sentido, recomenda-se a não administração da penicilina junto com aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo você agora sabe o que é, porque pode fazer o quê? Ocorrer a inativação de ambos, diminuir a concentração da penicilina, aumentar a toxicidade do aminoglicosídeo. Toxicidade, isso aqui que é, né? Potencial de causar ali causar um quadro tóxico no indivíduo. Aumentar a toxicidade da penicilina ou diminuir a ação do aminoglicosídeo. Ó, aminoglicosídeo nem tem. Aqui, ó, é amino. Cadê o nome dele? Aminoglicosídeos. Aqui ele botou aminoglicosídeos, né? Aqui é gli, aqui ele botou cli, né? Aminoglicosídeos. Então a letra D já está errada, já que ele fez isso aqui de maldade. Então, ó, dessas quatro aqui, qual que ao teu ver você marcaria se você estivesse fazendo essa prova? E aí? Não se pode administrar penicilina junto com aminoglicosídeo porque pode apresentar o quê? A inativação,
diminuir a concentração da penicilina, aumentar a toxicidade do aminoglicosídeo ou aumentar a toxicidade da penicilina? Letra A eu já descartei que está errado. E aí, para você, qual que você marcaria? Maioria, letra A? Vamos ver? Muito bem, né? Ocorreria a inativação dos dois. Agora minha pergunta é, por quê? Vamos ver quem é que vai saber responder. Por que vai ocorrer a inativação? Eu acho que é porque eles agem em partes diferentes, então um anularia a função do outro. Eu acho, não sei se está certo. Quase, quase. Tu vai acertar. A diferença é que o local da penicilina para ela agir, ela vai agir justamente no mesmo que o aminoglicosídeo ele vai agir, os espaços. Eles vão agir justamente ali. Então, o que, que acontece? Se um se liga ao outro espaço, né, não vai permitir justamente a ligação do outro. Então, o que, que vai acontecer? Ocorre uma inativação. Então, quando você vai administrar aminoglicosídeo, eu não posso fazer com penicilina da mesma forma penicilina com aminoglicosídeo. Por quê? Porque eles impedem a ligação dos dois nesse espaço que a bactéria possui. Então, por isso que ocorre a inativação. Por isso que você não pode administrar. Agora, eu poderia administrar de que forma? Por exemplo, se fosse ali uma aminopenicilina com aminoglicosídeo. Né? Por exemplo, eu perfuro ali a parede celular da bactéria, né? E ali eu podia, mas dessa forma aqui não pode. Beleza? Vamos ver mais outra aqui? Vamos ver mais outra questão. Aqui de farmácia. Vamos ver aqui. Mas aqui eu quero de... Vamos ver aqui. Eu quero de antibióticos, né? Vamos ver aqui. Tá acabando. Não, isso aqui fala sobre CCH, que não tem nada a ver com a gente. Vamos ver aqui. Vamos para mais outra? Vamos. Vamos aqui. Peraí. Olha só que coisa legal, ó. Tem coisa muito aqui bacana. Vamos fazer algumas aqui? Vamos lá. Então, ó, vamos fazer essas aqui para encerrar. Depois eu vou ver algumas aqui em relação aos aminoglicosídeos. Ó, vamos lá. Ano 2017, ó. Foi para cargo para enfermeiro, mas a gente pode utilizar a Prefeitura de São Pedro, São Paulo. Ó, relacionado a medicamentos, o termo posologia indica, letra A, estudo das doses. Letra B, tipo de reação do organismo ao medicamento. Estudo da droga ou método de aplicação. E aí? Qual das alternativas aqui você marcaria com o termo posologia? E aí? Larissa falou que é letra D. Restante aí de vocês aí, qual que vocês marcariam? Se vocês fossem fazer essa prova aqui. E aí, ninguém? Débora está entre a letra A e entre a letra B, né? Camila, letra A. Maioria está aqui na letra A, né? Vamos ver? Vamos ver quem está vencendo. A tem 2 votos. B também tem 2 votos. E quem é que vai desempatar isso aqui? Vamos ver? Letra A. De acordo com vocês? Muito bem. Da dosagem, né? Da concentração. O tipo de reação do organismo, quer dizer, não é que vão estudar sobre isso, né? Mas quem estuda a interação do medicamento com o corpo, a gente chama de farmacocinética. O estudo da droga a gente chama de farmacologia. O método de aplicação, no caso aqui, é da
da via, né? Então, não tem nada a ver não. Vamos aqui para outra aqui. Não, isso aqui não vem a questão. Vamos para essa daqui, ó. Ano 2016, tá? A banca foi MS Concursos, Prefeitura de Taquaral, São Paulo. O cargo foi para técnico de enfermagem. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica a medicação que age como diurético. Vou grifar aqui. Como diurético. Então vamos lá, vou ajudar vocês aqui, ó. Atropina, captopril, furosemida, hidroclorotiazida. Vamos lá. Captopril é diurético? Sim ou não? Resposta rápida. Captopril é diurético? Sim ou não? Captopril é diurético? Captopril é diurético? Sim ou não? Não, o captopril ele não é diurético. O que captopril ele é? E aí? O que o captopril ele é? Eu ensinei isso para vocês. A primeira aula de medicamento. O que captopril ele é? Vamos lá. Começa com a letra I. É uma sigla. I, E. Quem é que vai complementar? Ninguém? Hoje o pessoal não quer muito papo não. Né? Sim. Todos eles vão controlar a pressão arterial. Mas o captopril ele não é de classe de diurético. O captopril ele é um IECA. O que é o IECA mesmo? Quem é que sabe? É um inibidor do quê? Inibidor da enzima de quê? Conversora de angiostensina. Tá? É ele. Tudo bem? Tranquilo? Então, ele não é diurético. Vem cá. O que é um medicamento diurético? Aí que controla a pressão. Todos controlam a pressão, então isso não é definição. O que é um medicamento diurético? Aonde o medicamento diurético ele vai agir? Onde que ele age? Quem é que sabe aí? Boa, nos rins. É isso aí. O medicamento diurético ele atua nos rins, tá certo. Né? Então, captopril é diurético? Não, captopril não é diurético. Então, captopril cai fora. Atropina. A atropina, ela nunca foi diurético, nem vai ser diurético. A atropina é um medicamento que é um medicamento inotrópico. A atropina é muito utilizada, sabe aonde? Na ressuscitação cardiopulmonar. Tá? Ela é um medicamento que ela é um medicamento condutor. Tá? A atropina é um medicamento condutor. Né? Então é um medicamento inotrópico. Toda vez que você falar inotrópico, aqui vai fazer condução de estímulo elétrico ao coração. Então a atropina cai fora. Então esses dois aqui não são. Furosemida é? Furosemida é. Furosemida é o Lasix. Hidroclorotiazida é um diurético? É um diurético, também chamado de HCTZ. Tá? HZTZ, perdão. Então o que acontece? São medicamentos aqui diuréticos. Isso aqui foi as aulas que eu gravei para vocês, até mandei. Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa que indica a medicação que age como diurético, da classe dos tiazídicos, utilizado nos casos de pressão arterial sistêmica e edema. Seu uso pode levar à hipocalemia. Muito bem. Qual desses dois diuréticos aqui, eles são diuréticos tiazídicos? Furosemida ou hidroclorotiazida? E aí? Qual que vocês acham? Letra C ou letra D? E aí? Letra C de casa, vamos ver? Letra D de bola, né? Tiazídico, hidroclorotiazida, furosemida é o que? Da alça de Helen, tá? Tem isso aqui, ó. Grava bem isso aqui. Isso aqui eu vou colocar na prova de vocês, tá? Qual o medicamento que ele é tiazídico, qual o medicamento que é da alça de Helen, qual o medicamento poupador de potássio. Isso aqui eu vou colocar na prova de vocês. Por isso que eu tô mandando vocês pesquisarem sobre os medicamentos. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Para terminar, para fechar com chave de ouro. Deixa eu ver aqui.
Essa aqui é fácil, ó. Isso aqui também é muito legal, ó. Vamos lá. Isso aqui eu vou fazer junto com vocês, ó. Mesma banca, tá? Por mesmo cargo. Qual dos medicamentos injetáveis não pode causar efeito extrapiramidal? Presta atenção nisso aqui, ó. Todos esses medicamentos aqui que estão citados acima, ranitidina, também chamado de Antac, odanzetrona, bromopida, metoclopramida, esses 3 medicamentos aqui, eles são justamente utilizados aqui para quadro que a pessoa está com enjoo, náusea e vômito, tá? Todo medicamento que é para controlar enjoo e náusea, assim como também vômito, eles não vão agir no estômago. Presta atenção, eles não agem no estômago, isso é mentira. Eles agem no centro do vômito. O centro do vômito, no centro que controla o vômito. A gente chama de bulbo. O bulbo ele controla o estímulo do vômito, tá? Por isso que quando o indivíduo está apresentando vômito, grava isso para vocês. A gente tem que verificar se esse vômito é de característica neurológica ou não. Sabe como é que você faz a diferença entre um e outro? Quando o vômito ele é em jato, tá? Esse jato ele tem uma medida de 1 metro, aquilo ali é neurológico. Vômito em jato, aquilo ali é neurológico, aquilo ali, tá? Ultrapassa acima de 1 metro é neurológico. Então fica a dica aí para vocês. Então o que acontece? Esse medicamento ele vai agir no bulbo, então ele atravessa essa rede de nervos que nós chamamos de pirâmide. Então, dependendo da velocidade da aplicação daquela droga, aquilo ali pode causar ali um distúrbio momentâneo desse conjunto de nervos que faz a sinapse. Com isso, o que acontece? O paciente vai ter esses efeitos extrapiramidais, aonde você, quem tem a alergia, você tomar um Plasil ou uma bromopida, você começa a ficar com uma taquicardia, uma ansiedade e inquietação, ou muitas das vezes pode ter até alucinação, pelo efeito do medicamento. Então, na maioria desses 3 medicamentos aqui, isso aqui pode causar efeito extrapiramidal. No caso aqui, qual que não iria causar, ao meu ver? A ranitidina. Porque a ranitidina, ela não possui essa efetividade. A ranitidina, ela é o quê? Ela é um medicamento que ela vai controlar o quê? A inflamação na região estomacal. Tá? Então, ao grosso modo, a ranitidina é um medicamento que ela vai justamente controlar a inflamação no estômago. Por isso que ela é utilizada ali para quadro de gastrite ou úlcera péptica. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Então, essa aqui eu fiz com vocês aqui, tá? Mas vamos ver aqui, ó. As insulinas podem se agrupar. Caramba, ó, ano 2012. Passou bastante tempo. Senado Federal, analista legislativo, enfermagem. Sabe quanto é que ganha analista legislativo? Adivinha? Papai de enfermagem. 5 mil? Muito mais. Ó, as insulinas podem ser agrupadas em diversas categorias, com base no tipo e duração da ação. Sendo assim, marca a opção na qual a insulina está corretamente associada às características de ação correspondentes. Vamos lá. Ultralenta, ação muito longa. Lispro, ação longa, de 20 a 30 horas. Regular, ação rápida, de 2 a 4 horas. NPH, ação intermediária, de 16 a 20 horas. Ultralenta, ação muito longa, 24 horas. Glargina, ação curta, de 4 a 6 horas. Né? O que a gente aprendeu foi em relação a regular e a NPH. Né? A Lispro, né? A Lispro, se eu não me engano, a ação dela é bem rápida, se eu não me engano. Né? Então, aqui não vai entrar. A ultralenta, né? Ela apresenta um período superior. A NPH de 16 a 20 horas, acho que eu não entraria muito bem aqui não. Né? Vamos ver. Qual que você dessas aqui, ó, tirando essas aqui, qual que você marcaria aqui, ao teu ver? Se você estivesse fazendo essa prova para ser analista de sistema, vai ganhar quase 5 mil e pouco. Qual que tu vai marcar? Ó, lá eles falou que vai na B. Vocês não vão na minha onda não, hein? Eu vou na B porque NPH dura até 18 horas. Vamos ver. Isso aqui foi em 2012, né? Vamos lá. E aí? Natasha vai na B? Todo mundo vai na B? Vamos ver. Vamos ver se a letra B tá certa. Opa, letra C. Isso pode acontecer, tá? Como a banca que ela foi em 2012, né? Então muita coisa aqui já rolou. Mas a NPH, algumas delas geralmente vai até 18, né? Mas aqui, como na banca falou, pode ir até as 24, pode ir até 24 horas, né? A ação dela é rápida, né? Cadê?
tipo, né, e a duração da ação dela, né? Quanto tempo ela pode percorrer. Pode ser de até 3 a 6 horas, né, dependendo aqui, né? Mas aqui, na banca, aqui naquela época, foi a NPH, né? Vamos ver só mais outra aqui. Essa banca aqui é muito boa. Essa aqui é legal, ó. Ano 2019, para até que tiver mais, Prefeitura da Princesa, Santa Catarina. Os antibióticos atuam em infecções bacterianas, lógico. Podem ser bacteriostáticos. O que é um bacteriostático? Que inibe o crescimento da bactéria. E bactericidas, que matam as bactérias. É um exemplo de medicamento desse grupo, bacteriostático e bactericida. Cetoprofeno, prometazina é Fernegan, vancomicina ou amitriptilina. Amitriptilina, cara, é um medicamento que a gente chama de amitril, antidepressivo. Isso aqui é antidepressivo, isso aqui é um medicamento que ele é histamínico e também ele pode ser utilizado para distúrbio psicológico, tá? Prometazina é Fernegan. Isso aqui é Fernegan, isso aqui é medicamento para depressão. Cetoprofeno, cara, ele tem o seu poder, mas ele é muito utilizado para medicamento ortopédico, né? Então, nesse caso aqui, sobrou a vancomicina. Vamos ver se a vancomicina é? Vancomicina, muito bem. Né? Então, a vancomicina ela tem tanto poder bacteriostático, como também poder bactericida. Essas três classes aqui que eu marquei, elas não são caracterizadas como antibióticos. Tudo bem? Vamos ver aqui. E tá bom, né? Tá bom. Também senão vai passar muito aqui do horário para vocês. Foi, a Larissa falou vancomicina, só vancomicina. Epa, prometazina é Fernegan. Prometazina se chama Fernegan. Tá? Fernegan a gente também pode chamar de prometazina. Tá legal? Tranquilo? Show? É muito utilizado para paciente que tem distúrbio psicológico. Mas Fernegan é histamínico? Ele é histamínico. Histamínico, para quem não sabe, é antialérgico. Ele é. Mas no paciente que ele tem distúrbio psicológico, né, distúrbio psiquiátrico, o médico ele passa muito uma ampola de haloperidol. Haloperidol a gente chama de Aldol, tá? Ele é muito utilizado para paciente que tem distúrbio de alucinação. Professor, o que é alucinação? Escuta e ouve coisas que não existem. Nossa, escuta e ouve coisas foi ótimo. Escuta e vê coisas, né, que não existem. Muito para paciente que tem quadro alucinógeno. Tá? Então a gente faz isso. Mas qual o problema desse troço? Que ele causa muita impregnação. O paciente fica impregnado. Ele fica com um estado como se fosse parkinsoniano. Ele tem a musculatura dele fica bem enrijecida. Então, para evitar esse tipo de intoxicação, a gente dá com Fernegan, para evitar essa complicação ali nele. Ah, mas se ele tiver isso o quê? Que você acabou agora de falar. Aí a gente dá um medicamento que a gente chama de Cinetol, tá? Que é para tirar esse efeito aqui dele. A gente dá um medicamento que a gente chama de antagonista. Tá legal? O que é medicamento antagonista? Que tem ação ao contrário. O que é medicamento agonista? Que tem ação favorável. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender todo mundo? Suave na nave? Pegou? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Teve gente que já saiu já. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho? Deu, né? De boa, né? Show de bola. Quarta-feira é a nossa última aula, tá? Deus quiser, a gente vai terminar isso aí na Santa Paz. Faz o exercício com calma. Uma coisa que eu vou pedir para vocês. Vocês copiaram aí no caderno, tirou foto aí da gravação? Manda para mim no grupo, quer dizer, manda por favor, né, no grupo de vocês, explica tudo bonitinho o trabalho, tá? Para ninguém se perder, por favor, tá? E também eu vou pedir uma coisa para vocês. A Larissa que falou sobre o livro, façam o e-mail que eu mando, tá? Aí me comunica. Não precisa me comunicar no dia da aula não, porque às vezes, como é muita coisa para resolver, então às vezes eu acabo me esquecendo. Peço até desculpa a vocês. Aí vocês mandam para mim mensagem no grupo que eu resolvo. Tá legal? Que você me pediu sobre os livros. Então, manda para mim um e-mail, por favor, tá? Aí assim que vocês mandam para mim o e-mail da turma, eu mando para vocês os livros. Tá legal, Larissa? Tranquilo?
vocês? Ah, tá. Tá ouvindo. Beleza. Então não esquece não, faz e manda mensagem pra mim lá no grupo. Assim que estiver pronto eu mando, tá? Agora só depende de vocês aqui. Tá legal? A aula ela foi gravada, vou até encerrar.